O que eu quero fazer agora, gente, é chamar a atenção de algumas propriedades que funções de distribuição têm. Para qualquer variável aleatória que você tiver, a função de distribuição acumulada associada a ela vai ter uma série de propriedades e uma série de pequenos resultadinhos que vão ser muito úteis para a gente calcular a probabilidade de outros eventos envolvendo aquela variável aleatória. Eu quero comentar algumas delas agora, tá? Eu, lembrando mais uma vez, desculpa, mas esse x é minúsculo e nessa fonte aqui fica meio complicado diferenciar, tá bom? Mas é isso. A primeira propriedade que eu quero que vocês notem é que a função é não decrescente, tá? A gente teve isso nessa função aqui, por exemplo, e em todas as outras que a gente viu até agora, que eram funções que davam aqueles saltos, né? Eram escadas que iam subindo, né? Então todas elas eram não decrescentes, e a gente já vai ver por que isso é verdade. A próxima coisa é que se você tem uma função de distribuição da variável aleatória x, a gente consegue calcular a probabilidade de x ser maior do que A e menor ou igual a B por essa diferença. Função de distribuição no B menos a função de distribuição no A. Isso para A menor do que B, tá bom? Isso é importante também, é para A menor do que B. Note, isso é bem importante, que eu quero que esse primeiro sinal aqui seja de maior, não é maior ou igual. Então é A estritamente menor do que X, menor ou igual a B, tá bom? Isso está relacionado com o fato de que a função de distribuição, né, lembrando, a função de distribuição fx de x é a probabilidade do x ser menor ou igual ao x. E é o fato de ser menor ou igual aqui, e não só menor, que faz isso daqui ser importante, tá? A outra é que a função de distribuição ela pode ter descontinuidades. Nós vimos alguns exemplos dessa, né? Descontinuidades são aqueles saltos, lembram? Então, mas essas descontinuidades só aparecem quando a probabilidade do x igual a A é positiva. E, de fato, o tamanho do salto que a gente vai ter é exatamente a probabilidade de x ser igual a A. Tá ok? Tá feito? Outra coisa importante é que quando x vai crescendo para infinito, essa função vai ficando cada vez mais próxima de 1. Tá? E quando x vai indo para menos infinito, a função vai sempre ficando cada vez mais próxima do zero. Tá? Eu não vou demonstrar metade dessas propriedades aqui, mas eu vou comentar todas elas de alguma maneira. Gente, então vamos comentar as duas primeiras propriedades aqui. Olha lá, se o A é menor do que o B, o que acontece é que o evento x menor ou igual a A está de fato contido no evento x menor ou igual a B. Por que isso? Porque se o x assumiu um valor que é menor ou igual a A, esse valor assumido por ele é de fato menor ou igual a B. Então, se esse evento foi observado, esse também tem que ter sido observado, de modo que esse está contido nesse daqui. Outra maneira de ver é que um resultado qualquer do experimento aleatório, para o qual x é menor ou igual a A, também vai estar nesse conjunto, porque para ele o x também vai ser menor ou igual a B. De modo que esse evento está contido nesse evento de cá. E a gente já sabe, por aquelas propriedades da probabilidade, que, portanto, a função de distribuição de x em A, que é igual à probabilidade do x ser menor ou igual a A, vai ser menor ou igual à probabilidade do x ser menor ou igual a B, porque a gente sabe que, se um evento está contido em outro, a probabilidade do menor é menor ou igual à probabilidade do maior. E isso aqui é simplesmente a função de distribuição do x em B.
Feito. Vamos ver essa segunda propriedade aqui. Isso daqui vem do seguinte, gente. A gente não sabe calcular isso daqui, né? A gente sabe calcular, lembra que o fx de b é a probabilidade de x ser menor ou igual a b. Isso eu sei. A outra coisa que eu sei é que o fx de a é a probabilidade do x ser menor ou igual a a. Tá? Então, vamos ver o que a gente consegue aqui em relação a esses eventos. A gente já viu da primeira parte que se o a é menor que o b, isso daqui vale só para a menor que b, tá bom, gente? Eu esqueci de colocar isso, mas... Tá? Mesmo porque, se o a é maior que o b, a probabilidade de estar entre eles é zero, né? Mas, para a menor do que b, esse evento x menor ou igual a a, ele está contido no x menor ou igual a b. É isso que a gente viu aqui em cima. De fato, mais do que isso, se o evento x igual a b, menor ou igual a b, perdão, pode ser escrito como a união de dois eventos. O primeiro é o x ser menor ou igual a a. Segundo, é o x estar entre a e b. Quer dizer, um camarada é menor ou igual a b se ele for menor ou igual a a, ou se ele for estritamente maior que a e menor ou igual a b. Então, nota que esse cara aqui, esse sinal de desigualdade, tem que ser realmente a desigualdade estrita, sem igualdade, tá? X maior do que a e menor ou igual a b. Isso porque o igual ficou aqui, né? Esses dois eventos são mutuamente exclusivos justamente por conta disso. O igual não está aqui, está só aqui. Né? Então, aqui eu tenho só caras menores ou iguais a a, resultados por qual x é menor ou igual a a. Aqui eu tenho resultados por qual x está entre a e b, de modo que esses dois eventos são mutuamente exclusivos. E o que a gente vai ter então é que a probabilidade de x ser menor ou igual a b é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a a mais a probabilidade de a ser menor do que x, que é menor ou igual a b. De modo que a probabilidade de a menor do que x menor ou igual a b vai ser igual a quem? Probabilidade de x menor ou igual a b, que é o fx de b, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a a, que é o fx de a. E está mostrado o que a gente quer. Essa é uma das propriedades mais importantes para a gente, tá? A próxima, eu realmente não tenho como mostrar ela para vocês, foge bem ao escopo desse curso daqui, mas ela é bem importante para a gente não comentar. Bem, o que acontece é que, primeiro, a função é crescente, né? A gente já sabe disso. Essa função vai crescendo. Ela vai crescendo devagar, tá bom ou não? Quando eu encontro um local onde a probabilidade de x igual a a é estritamente positiva, esse crescimento que estava acontecendo normalmente, tá? Ela dá um salto, tá bom ou não? E forma o que a gente viu, por exemplo, com aquelas funções escada, né? Aquelas funções das variáveis discretas, que eu vinha assim, daí eu saltava para esse, saltava para esse, saltava para um último, né? Ele dá um salto. E esse salto é justamente a probabilidade de x é igual a a. Tá bom? O que é difícil da gente compreender aqui e vai ficar mais claro em variáveis aleatórias contínuas é que realmente a função pode crescer mesmo quando a probabilidade de x ser igual a é igual a zero. Um desses exemplos, eu vou voltar bastante aqui, gente, tá aqui, ó. Eu não tenho nenhum salto, tá bom? Não. A probabilidade de eu assumir um valor específico aqui no meio é igual a zero. Por que isso? Porque se eu volto aqui para o meu quadrado, a probabilidade da distância ser exatamente igual a x
é cair exatamente em cima dessa bordinha. E bordinha não tem área. Então, a probabilidade é 0. Porque bordinha não tem área. Pô, professor, então tem alguma coisa errada. De fato, não. É um pouco difícil, é um pouco realmente contraintuitivo para a gente. E vocês vão ter tempo para se acostumar com essa ideia, porque a gente só vai para variáveis aleatórias contínuas daqui a um tempo. Mas isso pode acontecer. O que acontece é que essa variável, o que tem probabilidade positiva é dela cair em regiõezinhas, não é isso? Ela pode assumir valores que estão entre dois caras, né? A e B, assim, tá? E a probabilidade de estar num intervalo é positiva, tá bom? Mas de ser igual a alguém é 0. Então, à medida que você vai subindo o valor de x, você vai adicionando mais intervalos, tá? Por menores que sejam. E você vai crescendo a probabilidade de você ter, de ser menor ou igual ao xzinho, tá? Então vamos voltar lá no nosso caso, tá bom ou não? E quando você encontra um ponto que já a probabilidade é positiva, você dá um salto, tá bom? É exatamente isso que está acontecendo. Essa demonstração envolve limites, etc. Ela é mais chata. No curso de cálculo de probabilidades, que é um curso que a gente dá lá na matemática, etc., a gente mostra isso daí em mais detalhes para quem estiver interessado, tá bom? Não? E o que acontece de fato é isso, tá? Nós vamos crescendo até que a gente encontra um valor que tem probabilidade positiva e a gente salta aqui. E esse salto é a probabilidade do x ser igual a A. Tá aqui, gente. Olha lá um exemplo que a gente já fez. Essa é aquela variável que conta no número de caras em dois lançamentos, tá bom? Nós lançamos duas moedas, esse é o total de caras. Olha lá, gente. Tá? Então aqui n igual a total de caras em lançamento de duas moedas, tá bom? A gente já fez esse exemplo, né? Lá a gente tinha visto que a probabilidade de eu não ter nenhuma cara é 1/4, né? Porque é coroa. E olha lá, isso daqui vai dar exatamente isso. A gente foi para 1/4 e o tamanho do salto aqui é 1/4. Tá? Para o n igual a 1, só lembrando então, a gente tinha uma função que era assim. O fn de x era igual a 0, se o x for menor do que 0. 1/4, se o x está entre 0 e 1. Era 3/4 para o x entre 1 e 2. E era 1 para o x maior ou igual a 2. Tá bom ou não? Essa é a função de distribuição. O problema é lançar duas moedas e ver quantas caras tem ali. E se vocês fizerem isso, a gente já fez anteriormente, a gente vai encontrar essa função de distribuição aqui. E vocês vão notar exatamente isso. Olha só, o tamanho do salto do 0 para 1/4 é 1/4. E ele acontece no 1, olha lá. Esse negócio vale para x menor do que 0, esse para x maior ou igual a 0. Então, no 0, tem uma quebra da função que gerou um salto para a gente. No 1 tem outra quebra, que foi de 1/4 para 3/4. E o tamanho do salto é 3/4 menos 1/4. E essa probabilidade é, portanto, igual a meio. No 2, a probabilidade é 1/4, porque ela saltou do 3/4 para 1. Tá? E é exatamente isso daqui que está acontecendo. As outras duas são importantes, mas um pouco mais simples. Elas vêm desse fato que é chato de mostrar, mas eu acho que é intuitivo de entender. Quando eu calculo a probabilidade de x
ser menor ou igual a x, e eu faço o x ir para infinito, o que eu encontro é a probabilidade do x ser menor do que infinito. É isso que eu estou encontrando, né? É a probabilidade do x ser finito. É só isso que eu estou medindo aqui. O x está indo embora para o infinito, o que eu encontro é isso daqui. Isso daqui é 1, né? Isso daqui é simplesmente 1. Tá? Eu faço x para o infinito, o que encontro é infinito. Muita gente pergunta por que aqui desaparece o igual. Isso é um pouco chato de explicar, mas é basicamente porque nesses eventos aqui não tem o infinito. Então, ele não pode aparecer no limite também. É só por isso, mas é um detalhe. Tá? Então, essa probabilidade seria igual a 1. Enquanto o outro, se o x vai para menos infinito, a probabilidade de x ser menor ou igual a x iria para a probabilidade de x ser menor ou igual a menos infinito. Note que agora sim, né? Menor ou igual a x, o menos infinito está aqui, então ele está no limite também. Mas, por isso que aqui tem igual e aqui não. Mas essa probabilidade aqui não dá, né? O x é um valor real. Não tem nenhum valor real menor ou igual a infinito, então essa probabilidade aqui é zero. E é basicamente isso que está aqui. A prova passa por isso, isso aqui não é uma demonstração, mas a ideia passaria por aqui. Tá? Vamos fazer um exercício agora, para terminar aqui, onde nós temos já uma função de distribuição de uma certa variável aleatória e eu quero calcular algumas probabilidades usando isso daqui. Tá? Então nós temos essa função, ela é 0 até o zero, ela passa a ser x sobre 2 para todo x entre 0 e 1, ela pula daí no 1 para 2/3 e fica assim até o 2. No 2 ela pula para 11 sobre 12 e fica assim com x até o 3, e no 3 ela vai para 1. Essa é uma função crescente e tem tudo o que a gente precisa. Tá? O que eu quero é que a gente identifique quais são os valores para o qual a probabilidade de x igual a é positivo e calcular essas probabilidades. Depois eu quero calcular as probabilidades desses eventos daqui. Tá? Vamos lá devagar. Vamos começar com identificando esses valores, tá bom? Vamos voltar na definição aqui e olhar aqui. Os pontos onde a gente quebra essa função, onde ela deixa de ser contínua, ou pelo menos os candidatos a eles são: o 0 tem uma quebra, o 1 tem outra quebra, o 2 e o 3. São os 3 pontos candidatos para a gente, né? Então, os candidatos são x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Tá. Candidatos. Eu já não estou nem escrevendo português direito nessa altura do QS, né, gente? Vamos lá. Candidatos. Esses são os candidatos a esses pontos de probabilidade positiva, tá bom? Não. São esses daqui. O que a gente quer agora? A gente quer calcular a probabilidade de cada um deles. A probabilidade de cada um deles é o tamanho do salto neles. E a gente vai ter que ver como é esse salto. Então, vamos ver o que acontece no x igual a 0. Então, vamos ver o evento x igual a 0. O que acontece no 0, gente? No 0 acontece que a função ela é igual a 0. E ela vem igual a 0 até o 0. E depois, a partir do 0, ela passa a ser x sobre 2. Como é que é isso daqui em gráfico, hein, gente? Olha ali. Isso aqui é o 0, tá? E eu vou desenhar aqui em vermelho. Antes do 0, ela é constante igual a 0. Então, ela vem assim. No 0, ela passa a ser x sobre 2. Só que a função x sobre 2, ela tem um gráfico que passa pelo 0. Ela é assim, né?
Tá? Isso aqui vai ficar só até o 1, mas o que eu estou olhando é só no 0. Note, portanto, que eu não tenho salto aqui, né? Se eu quiser ser bastante formal, eu estou dizendo que o limite de f de x, quando x vai a 0 pela esquerda, que é, eu estou me aproximando por aqui, 0, né? Porque ele é sempre constante igual a 0. Enquanto o limite de f de x, quando x vai a 0 pela direita, é quando eu me aproximo por aqui, é o limite quando x vai para 0 pela direita de x sobre 2, né? E isso daqui também é 0. Então, não tem salto. De modo que a probabilidade de x ser igual a 0 é igual a 0. Tá bom? Então, o x igual a 0 não é um desses camaradas, né? Eu posso cortar ele aqui da nossa lista. O x igual a 1, etc., vai ser, né? Porque o x igual a 1 é bem mais fácil da gente ver. Antes do 1, ele era x sobre 2, né? E, portanto, quando eu faço... Ele era x sobre 2, né? Aqui é o x sobre 2. Quando eu chego aqui perto do 1, esse valor aqui vai chegando perto do meio, né? Porque o limite... Então, quando x vai para 1 pela esquerda, de f de x vai ser igual a meio, né? Vai ser igual ao limite de x sobre 2 quando x vai para 1 pela esquerda. Isso é igual a meio, né? E, portanto, por aqui eu tenho meio. E logo depois ele salta para o 2/3. De modo que eu tenho um salto, né? Isso daqui vai ser 2/3 menos 1/2. Que vai ser igual a quem, gente? 1/6 vai dar 4 menos 3, 1/6, né? É isso daqui. A probabilidade de x ser igual a 2 fica ainda mais fácil, porque no x igual a 2, ele pulou de 2/3 para 11 sobre 12, é onde ele fez esse salto, foi no 2, o tamanho do salto é 11 sobre 12 menos 2/3, né? Isso daqui vai ser o quê? 11 menos 8 vai dar 3 sobre 12, que é igual a 1/4, né? E a probabilidade do x é igual a 3 vai ser o quê? Ele pula no 3, ele pula de 11 sobre 12 para 1, né? Então vai ser 1 menos 11 sobre 12, que vai dar 1 sobre 12. De fato, se a gente desenhar o gráfico dessa função, fica bem mais fácil de ver isso tudo que eu falei, que é isso daqui, né? No 0 não tem salto nenhum. Então a probabilidade é 0. No x sobre 1, quando eu vou chegando perto do 1 por valores menores, né? Por aqui pela esquerda, eu chego perto do meio. Aqui no 1 ele saltou por 2/3, né? Então esse salto tem tamanho 2/3 menos 1/2, que é 1/6. O x igual a 2, no x igual a 2 ele vai de 2/3 para 11 sobre 12, e depois ele vai de 11 sobre 12 para 1. Então esses são os tamanhos dos saltos. Está resolvido para a gente, tá? Esse gráfico daqui dá bem a ideia do que está acontecendo. Outras duas coisas, vamos lá. Essa daqui a gente lembra, né? Lembrando qual é a propriedade? A probabilidade de A ser menor do que x, que é menor ou igual a b, é a função de distribuição do x, que a gente definiu por f, em b menos a função em a, né? Para quando o b é maior que o a, que é o caso daqui. Portanto, a probabilidade de meio ser menor do que x, que é menor ou igual a 2, quer dizer, o x ser estritamente maior que meio e menor ou igual a 2, nota que
Esse daqui é estritamente menor, isso aqui é menor ou igual. Vai ser f de 2 menos f de meio. Quem é isso? No 2, vamos voltar lá para a nossa coisa. No 2, x igual a 2 é 11 sobre 12. E no meio, ele é x sobre 2. E, portanto, vai ser 11 sobre 12 menos f de meio. Quando está entre 0 e 1 é x sobre 2, então vai ser 1 sobre 2 sobre 2. Isso vai ser 11 sobre 12 menos 1 quarto, que vai ser igual a 11 menos 3, 8 sobre 12. Se a gente quiser simplificar, vai dar 2 terços. Feito. E mais essa daqui, probabilidade de x menor do que 3. Isso é importante, gente. Lembra que o que a gente sabe é a probabilidade do x ser menor ou igual a 3. Esse é o f de 3, que a gente já viu lá, é igual a 1. Se a gente volta aqui, ó, para x igual a 3, a função é 1. De modo que a probabilidade de x ser menor ou igual a 3 é igual a 1. A outra coisa que a gente sabe é que no 3 teve um salto, né? Que é igual a 1 sobre 12. A gente fez essa conta aqui, ó. Probabilidade de x igual a 3 igual a 1 sobre 12. Nota que se eu unir o evento x menor que 3 com o evento x igual a 3, o que eu encontro é o evento x menor ou igual a 3. E, portanto, a probabilidade de x ser menor do que 3, mais a probabilidade de x ser igual a 3, esses eventos são mutuamente exclusivos, o x não pode ser menor que 3 e igual a 3 ao mesmo tempo, vai ser igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Então, está meio que terminado. Probabilidade de x ser menor que 3 é igual a probabilidade de ser menor ou igual, que é 1, menos 1, que é a probabilidade de x ser menor ou igual, menos a probabilidade de ser igual, que é 1 sobre 12. Então, isso é 11 sobre 12. E está feita a questão. Vamos lá, mais algumas. Isso daqui, ó, vamos lá. Essa probabilidade, como é que a gente faz? Olha lá, o menor e o igual está no lugar trocado do que a gente gostaria, não é isso? Eu troquei em relação ao que a gente gostaria. Mas vamos lá. O que a gente sabe é que a probabilidade de 1 ser menor do que x, que é menor ou igual a 2, isso vai ser o f de 2 menos o f de 1, que vai ser igual a quem? O f de 2, ele é igual, cadê? F de 2 é igual a 11 sobre 12. Quando x igual a 2, 11 sobre 12. E quando x igual a 1, é 2 terços. Então, voltando, 11 sobre 12 menos 2 terços. Isso vai ser igual a 11 menos 8, 3 sobre 12, que é igual a 1 quarto. Então, está feito aqui. O que mais a gente sabe? A gente sabe que a probabilidade do x ser igual a 1 era quem? A gente calculou aqui, igual a 1 sexto, e a probabilidade do x ser igual a 2 era 1 quarto. Então, isso daqui é igual a 1 sexto, e a probabilidade do x ser igual a 2 era igual a 1 quarto. Isso tudo a gente sabe envolvendo o que interessa aqui, né? O que a gente vai perceber, então? Que duas coisas. Primeiro, que se eu pegar o x igual a 1 e unir com o x,
com o 1 menor do que x menor do que 2, eu vou ter quem? 1 menor ou igual a x menor do que 2. De modo que, vamos começar com isso daqui, né? Eu tenho que a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de 1 ser menor do que x ser menor do que 2 é igual à probabilidade de 1 ser menor ou igual a x que é menor do que 2. Ainda não adiantou, porque a gente não sabe isso daqui, né? Nós não sabemos isso daqui. A gente tem que calcular isso. Então, vamos calcular isso aqui embaixo. Né? Vamos ver como é que a gente calcula isso daqui. A gente vai notar para isso daqui que se eu unir com 1 menor do que x menor do que 2, eu uno com o x igual a 2, o que eu tenho é o evento 1 menor do que x menor ou igual a 2. Opa, a coisa ficou bem mais fácil. Porque isso significa que a probabilidade que a gente está querendo aqui, que é isso, mais a probabilidade de x ser igual a 2, que é quanto? 1/4, é igual à probabilidade que a gente tem, que entre 1, o x está entre 1 e 2, né? X maior do que 1 e menor ou igual a 2. Que a gente viu aqui é 1/4 também. É 1/4. Isso implica que a probabilidade de 1 menor do que x menor do que 2 é igual a 0. Ótimo. Agora a gente junta tudo que a gente sabe e termina o que a gente quer. A gente tem aqui que a probabilidade de x igual a 1, tá? Que é 1/6, mais a probabilidade de 1 menor que x menor do que 2, que é 0, é igual à probabilidade que a gente está buscando, que é 1 menor ou igual a x menor do que 2. E, portanto, está resolvido. A probabilidade de 1 menor ou igual a x menor do que 2 é igual a 1/6. E está feito o que a gente quer, tá? Deu um trabalhinho, mas dá para fazer. Finalmente, a probabilidade de x ser maior do que 5/4. Esse não é muito difícil, porque a verdade é que o x maior do que 5/4, ele é, de fato, o complementar do x ser menor ou igual a 5/4, né? Porque se o x é menor ou igual a 5/4, se ele não é menor ou igual a 5/4, é porque ele é maior que 5/4. De modo que essa igualdade é verdade. E a probabilidade de x ser maior do que 5/4 é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual que 5/4, que é igual a 1 menos f de 5/4. Quem é a função de distribuição em 5/4? Vamos ver ali. O 5/4, gente, ele é um pouco acima de 1, né? Mas ainda é menor do que 2. O 2 seria 8/4 é 2, então 5/4 é menor que 2. Então, ele está entre 1 e 2, está aqui nesse gráfico, dá para ver. E entre 1 e 2 a função é constante, igual a 2/3. Vai dar 1 menos 2/3, que é igual a 1/3. E está resolvido o nosso último problema, tá bom ou não? Então, com a função de distribuição, mesmo com algum trabalho, nós calculamos qualquer uma dessas probabilidades de x estar em algum intervalo. Basta para isso usar essas propriedades que a gente tem da função de distribuição. Para terminar, então, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Que nesses slides todos, inclusive os do vídeo passado, a gente viu diversos exemplos de função de distribuição acumulada. Eu quero saber se vocês conseguem descrever alguma propriedade ou forma específica que a função de distribuição de uma variável aleatória discreta deve ter. Vocês perceberam algum padrão entre elas, alguma propriedade que todas elas devem ter?
Que propriedade é essa? Você consegue justificar essa propriedade? Pensa um pouco sobre isso, que a gente vai comentar um pouco mais no próximo módulo de variáveis aleatórias discretas, tá ok? Obrigado, então, a gente se vê na aula e nos nossos encontros e no grupo do Telegram, tá bom? Tchau, tchau.